Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Josi e hoje nós vamos falar sobre como desenvolver autonomia e responsabilidade nas crianças. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos explorar juntos exemplos práticos de como podemos ajudar nossas crianças a se tornarem mais independentes, confiantes e responsáveis. Vamos descobrir como criar um ambiente seguro e estimulante, envolver as crianças na tomada de decisões, ensinar habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas. Permitir que aprenda com os erros, desenvolva a resiliência. E hoje, na aula 3, temos uma convidada especial, a Camila Silveira, e logo irá entrar. E no decorrer da live, vamos dar exemplos práticos de como a criança desenvolver a autonomia e a responsabilidade. Oi, Camila, tudo Oi, bom? Josi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tá tudo bem, graças a Deus. Na primeira aula, eu falei sobre o abandonar a necessidade de ser a mãe boazinha e se tornar a mãe que seu filho e a criança precisa, né? Que a criança precisa, e sim, uma boazinha permissiva, que vai dificultar futuramente a criança, né? Vai dificultar, muitas coisas poderão acontecer com essa criança que tem a mãe boazinha e permissiva. E Sim. na aula de ontem eu falei sobre como estabelecer um diálogo respeitoso e eficaz entre mãe e filhos. E hoje nós vamos falar como desenvolver autonomia e responsabilidade na criança. Eu vou começar aqui passando alguns slides. Obrigada, Josi, pelo convite, por eu participar do seu treinamento, que eu sei que é maravilhoso, será maravilhoso. Eu que agradeço, Camila. Você sempre é disposta a contribuir, a passar os Uhum. seus conhecimentos, que isso é muito importante, né? A gente não precisa ficar com o nosso conhecimento só para a gente. A gente precisa também propagar o que a gente sabe para outras pessoas. É o que eu, você, entre outras pessoas, fazem. Entenda a importância da autonomia e responsabilidade. A autonomia permite que as crianças se tornem independentes e capazes de cuidar de si mesmas. Ao encorajar a autonomia, estamos ajudando as crianças a desenvolver habilidades como tomar decisões, resolver problemas, gerenciar suas próprias tarefas. Isso as prepara para enfrentar desafios duros e se tornar adultos autônomos. Então, a questão da autonomia é muito importante para a criança. Não adianta os pais fazer tudo pela criança. É isso mesmo, né, Josi? Tem até pequenas rotinas que podem ser inseridas na vida da criança em várias idades, desde que a criança já começa a brincar, né, pôr os brinquedinhos no lugar, até um pouquinho maior, ajudar às vezes a secar uma louça, a guardar uma louça, uma cama, organizar suas coisinhas, porque isso já vai fazendo com que a criança crie a sua autonomia, né, desenvolva suas habilidades, que são desde essas pequenas coisas em casa também, como na escola. Então é muito importante as crianças terem a rotina do acordar, escovar os dentes, tomar o banho e arrumar suas coisinhas, que já são pequenas tarefas para elas, né, que vai ajudando elas a refletir no futuro, né? Reflete no futuro isso, as decisões, como diz aí no slide, né? Elas vão, desde que elas vão tomando suas pequenas decisões, no futuro também ela consegue ter autonomia e não deixar com que os outros decidam por elas, façam por elas. Então é muito importante. Tem um exemplo bem clássico, como eu sou professora de criança no momento, é a questão de ensinar a criança a cuidar de si, sabe? Ensinar a criança a amarrar um cadastro de sapato, na questão de vestir uma blusa para que essa criança ela não fique dependendo sempre de alguém para vestir uma blusa. Eu ensino as minhas crianças a amarrarem o sapato, é tão
É tanto que eu fiz esse ano não, eu uso. Eu fiz o sapato e coloquei cadastro. E, às vezes, na hora de ir embora, assim, eu dou para que a criança ela aprenda a amarrar o sapato dela. E outro dia, a criança veio para mim amarrar o sapato. Aí eu falei assim, olha, fulano, já está na hora de você já começar a aprender a amarrar o seu sapato. Aí Uhum, ele falou assim, olha, a, a minha mãe falou que eu estou muito pequeno para aprender a fazer isso. uhum. Então, essa É, criança ela vai para o ensino fundamental já com essa ideia de que ela é muito pequena para ela amarrar um sapato, para ela vestir uma blusa. uhum. É, e são desde essas pequenas coisas, né, Josi, que eles vão se desenvolvendo. Por Sim, isso que no futuro reflete muito, inclusive as questões de autoestima e tudo mais, né? Porque as habilidades da criança não vão se desenvolvendo. Aí não tem que vão. desenvolver depois de adulto, né? E às vezes, Camila, essa criança, ela cresce dependendo das outras pessoas sempre. E quando Isso. ela tiver adulta, ela vai se sentir uma pessoa inútil, porque ela não sabe fazer nada. E a culpa não é dessa pessoa que teve a infância saudável, né? Sempre os pais fazendo tudo por ela. Cresce se torna um adulto quase inútil, porque ele não vai saber nada. E, na verdade, a culpa não é dele, depois de adulto, e não saber nada, e sim de quem conviveu, teve a convivência com essa criança. É, inclusive, quando dizem autonomia, né, Josi, deixar a criança também errar, aprender os próprios erros. Então, tem alguns pais, né, responsáveis que não deixam com que a criança, por exemplo, amarre um tênis. Ah, você não vai conseguir. Ah, porque a criança não pode errar, né? E às vezes se deixa, acontece isso, né? Alguns responsáveis falam, falei que você não sabia, que não é hora. Tem tudo isso, né, Josi? Você que é professora sabe. Sim, Então, não desenvolve mesmo. E aí, no futuro, a criança, quando está adulto, não consegue resolver pequenos problemas, não se sente capaz, não tem autonomia de si próprio. sempre vai depender de alguém para fazer alguma coisa. É, isso mesmo. Isso não pode acontecer nos dias atuais. Agora, saindo da autonomia, vamos para a responsabilidade. A responsabilidade ensina as crianças a assumirem as consequências de suas ações e a cumprirem com suas obrigações. Ao aprender a ser responsáveis, as crianças se tornam mais confiáveis, desenvolvem um senso de comprometimento e aprendem a lidar com as tarefas e deveres de forma adequada. Eu penso que a responsabilidade, ela faz um gancho já com a autonomia. Porque se Sim, a criança não tem a sua autonomia, como eu disse no início, de pequenas tarefas, guardar um brinquedo, vestir uma blusa, ajudar a mãe numa idadezinha maior a lavar uma louça, ela não vai ter responsabilidade, porque ela não vai saber que hora que é dever de casa, que é hora de brincar, que hora que é banho, que hora que é de dormir. Então ela não vai criar a responsabilidade com as suas coisas desde criança, né? Então no futuro também vai refletindo nesse comprometimento, essa falta de autonomia, né? Da da responsabilidade de assumir responsabilidade. suas coisas, seus deveres. Isso, principalmente para mim, que sou professora, eu levo muito essa questão de casa para a escola. Essa criança, ela já tem que ter a responsabilidade de saber cuidar dos seus pertences, que são os materiais escolares, Uhum, é né? verdade. É, Porque me lembro, autonomia e responsabilidade, os dois estão ali, um do lado do outro. eu me lembro quando eu trabalhei numa escola que era assim, tinha crianças que, nossa, rabiscava todo o caderno, quebrava o lápis, rabiscava do amiguinho. Então é uma falta de responsabilidade, né? De entender que é o caderno ser ensinado, né? O caderninho é para desenhar, para escrever, que é para aprender, não é para rabiscar, que não é hora de desenho, né? Que o desenho tem sua hora. Então, é Sim, tudo isso. E começa mesmo também, não só por isso que os psicólogos, né, nas primeiras sessões, além de entender como é com a família, né, como foi, por exemplo, um adulto, né, como é a sua relação com a família na escola, você lembra como era?
Então, tem essa pergunta, né, para entender como que essa criança agia na escola. Sim. E o comportamento, eu acho que o comportamento da criança tem tudo a ver com as atitudes e o comportamento do adulto, né, Camila? É, porque a criança aprende com o exemplo, né, Josi? Não é Sim, só com falar, com fazer. com o fazer, com as ações, né? Agora, quais são os benefícios ao longo prazo? Ao desenvolver autonomia e responsabilidade, as crianças obtêm uma série de benefícios ao longo prazo. A construção da confiança é um deles, pois as crianças se sentem mais capazes e confiantes em suas habilidades. A tomada de decisões assertivas é outra vantagem, pois as crianças aprendem a considerar diferentes opções e escolher a melhor para si. Além disso, as habilidades de resolução de problemas são desenvolvidas, permitindo que as crianças encontrem soluções criativas e eficazes para os desafios que enfrentam. Então, eu entendo que assim, né, a infância é muito importante, porque é lá que está formando, né, a personalidade, todos esses pontos da criança psicológica. Então, se ela não tem essa referência da responsabilidade, da autonomia, os benefícios a longo prazo são poucos, porque vão ser pessoas que não confiam em si, não têm segurança em si. Então, afeta muito a autoestima. Como dizem, né, a tomada de decisão assertiva, ela é importante no início da vida adulta e principalmente na vida adulta. Então, quem não passou por todo esse processo depende do outro. É como você disse, o outro tem que fazer. Então, qualquer decisão, mesmo que pequena, ela vai perguntar para o outro. Aí o outro dá a opinião dele. Aí ela vai tornando uma extensão da mãe, do pai, do marido, do amigo, mas nunca é ela que decide, é sempre os outros. Ela não vai saber andar com as próprias pernas, né, Camila? Sim, ter autonomia, né, de si, das suas escolhas, porque quando você tem autonomia de si próprio, mesmo que você erre a longo prazo, a consciência do erro é diferente, é possível aprender do que quando Sim, alguém erra para você. E quando alguém escolhe e acerta para você, você também não vai entender a importância, né, de tudo. Então é muito difícil deixar tudo na mão do outro, né? é difícil, muito difícil. Então, é por isso que tem esse processo da responsabilidade e Uhum. autonomia. Autonomia e responsabilidade, os dois andam juntos e começam desde cedo, né? Agora, Sim, criando um ambiente favorável. Um ambiente seguro e estimulante é fundamental para permitir que as crianças explorem, desenvolvam a sua autonomia. Isso envolve garantir que o ambiente seja livre de perigos, com objetos adequados e acessíveis para as crianças explorarem e aprenderem. Além disso, estimular a curiosidade e interesse das crianças por meio do brinquedos, materiais e atividades adequadas à idade contribui para o desenvolvimento da autonomia. né, como alguns sabem, né, principalmente nós psicólogos, professores, o lúdico, que é o brinquedo, é a forma de se comunicar com a criança, né? Então, oferecer esse ambiente para a criança ajuda muito a construir o psiquismo dessa criança, a personalidade, o desenvolvimento, né, da autonomia e tudo mais, porque através do brinquedo é onde ela expressa as emoções, entende, né, o sentimento, entende não, né? Começa a aprender, né, o A sentimento aprender e isso. tudo. Então, o brinquedo, o brincar, o desenhar, né, o estímulo é muito importante para as crianças. Então, esse ambiente ele precisa ser construído, né, através dos responsáveis e da escola também, incluindo na psicoterapia, quando tem criança, né, tem o lúdico, o jogo. Sim, Camila, fazendo um adendo aqui, nós estamos falando de autonomia e responsabilidade, mas Uhum, sempre essa autonomia e essa responsabilidade, ela tem que ter a supervisão do adulto. Não significa, nós não estamos falando aqui que o adulto tem que dar toda a responsabilidade, toda a autonomia, deixar a criança fazer o que quer. Não é uhum, isso que nós estamos
falando, porque às vezes as pessoas escutam e falam, elas estão falando que tem que dar autonomia, toda autonomia e responsabilidade. Não, nós estamos falando de autonomia e responsabilidade, porém, com a supervisão do adulto sempre. Outra coisa, não é o adulto, a mãe, for na escola e achar que a criança já responde por si, não olhar uma agenda, não ver o que tem na mochila, deixar a criança jogada. Não é isso que nós estamos falando. Eu sou contra esse tipo de atitude do adulto, achar que a criança já tem 18 anos, 20 anos e não dá devida atenção para a criança, né? Uhum. É isso mesmo, né? Quando se fala de autonomia e responsabilidade, é de acordo com a realidade da criança. Então, Isso. como eu falei, catar o brinquedo é o que ela consegue fazer, não vai pedir para a criança lavar um banheiro, por exemplo, não é isso, né? Isso. Fazer coisas, Uhum. cozinhar uma comida, né? Então, está muito distante isso para uma criança. São pequenas tarefas para ele já ir entendendo que ele tem já o jeitinho, as coisinhas dele, a responsabilidade. Então, é de acordo com a realidade. E isso também que você disse, né? De deixar a criança na escola como se a escola fosse responsável. A escola é responsável por um ponto. O resto também tem que já vir de casa. Os exemplos são só. Olhar uma agenda não é responsabilidade da escola. A escola manda os bilhetes, a professora manda os bilhetes para a família, para que essa mãe ou alguém que seja responsável por essa criança olhe todos os dias a mochila. Não deixar por conta. Porque às vezes você vê criança tão pequenininha, parece que já tem a maioridade, porque vai 1.000 bilhetes e nunca é visto nenhum. Uhum. Eu entendo assim, Camila, se a família ela não olhou o bilhete, ela não escreveu nada. Agora, quando a família olha o bilhetinho lá na agenda e coloca ok, ciente, e responde o que a professora está pedindo, essa agenda foi vista. Agora, essa agenda vai e volta do mesmo jeito, sempre, no entendimento, essa família não olha. Sim, e não e tudo, né? Tem professoras que mandam uma roupinha que a criança sujou. A mãe não tira a roupa da mochila. Aí chega no outro dia, precisa vestir a roupa na criança, não tem na mochila. Então, é como a gente disse no início, como que a falta de responsabilidade, né? E tudo já começa em casa. Que a criança Começa não em casa. sabe, senão ela tiraria, se ela soubesse, né? Então, quer dizer, a mãe está ensinando, né? Não tem esse exemplo. Não tem esse exemplo. Então, como a criança vai aprender se o exemplo começa, que é as primeiras interações e socializações que nós temos é com a família, Uhum. né? Sim. Desenvolvendo habilidades de autorregulação. A autorregulação refere-se à capacidade das crianças de controlar suas emoções, comportamentos e impulsos. É fundamental incentivar e apoiar o desenvolvimento dessas habilidades, ajudando as crianças a reconhecerem suas emoções, lidarem com a frustração e aprenderem a tomar decisões ponderadas. Isso contribui para a autonomia, pois as crianças aprendem a lidar com desafios de forma autônoma. É bem, né, isso que eu tinha falado também. Ensinar as crianças que elas também erram, né, para elas começarem a aprender os pequenos erros dela, reconhecer que nem. Acho que teve uma live, né, Josi, que a gente fez. Sim, Eu não me lembro direito o que era que eu falei, que a gente falou, de reconhecer que aquele amiguinho, às vezes, não quer brincar com aquele brinquedo, não quer. Muitas crianças não entendem, não sabem lidar mesmo com essas com essas frustrações. emoções. E tem aquele, desencadeia aquele choro, aquele agressividade, né? Algumas crianças. Então, assim, porque tudo que ela quer, ela faz, o pai faz, a mãe faz, ela pode. Então, quando não dá, quando ela fica triste, ela não sabe lidar com a tristeza, com a angústia. Então, as crianças têm que passar pelo momento delas do não, da angústia, da tristeza. E os pais, Camila, eles têm que saber técnicas para quando essa criança tiver essa autorregulação ali aflorada, sabe, nervosa,
Colocar a criança sentadinha, ou para respirar profundamente, né? Então, são E, técnicas que são feitas com as crianças, para que ela volte, ela calme, né? sim, também, né? A técnica ajuda ela a se acalmar e a entender que tem que passar por esse processo de tristeza, né? Porque alguns Uhum. responsáveis às vezes falam, não precisa chorar, para de chorar, não deixa a criança sentir as emoções. E é Sim, importante também. principalmente para os meninos, que tem muito essa questão. O menino chora e quando ele começa a chorar, ele lembra: ai, meu pai falou que homem não chora. Olha só. É Então, isso, reflete até hoje, né, Josi? sim, Você viu que eu estou fazendo um grupo terapêutico de mulheres e falando do machismo, os homens buscam menos terapia, né? Porque eles não podem sofrer, não podem chorar. Então, a vida adulta do homem também é assim com os problemas psicológicos. E começa sim, aí. isso mesmo. Que eles, eu acho que são emoções reprimidas, fica só dentro, sabe? Para não deixar aflorar. E já as mulheres, elas sentem, não tem menos essa questão do choro, de deixar as emoções sair, né? Uhum. E até eu fico olhando assim, uma criancinha de 4, 5 anos, fala, ai, eu não posso chorar meu pai falou que eu não posso, porque eu sou homem. Uhum. E ele já vai crescendo nesse Essa machismo, né, crença, né? Camila? Agora, ensinando habilidades e pensamento crítico e resolução de problemas. Incentivar a tomada de decisões também envolve ensinar habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas. Isso pode ser feito por meio de atividades que estimulem o raciocínio lógico e análise de informações, a consideração de diferentes perspectivas e busca por soluções criativas. Essas habilidades capacitam a criança a tomar decisões informadas e lidar com desafios de forma eficaz. Ao incentivar a tomada de decisões, permitindo que as crianças escolham, compreendam as consequências de suas escolhas e ensinando habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas, estamos capacitando-as a se tornarem indivíduos autônomos e responsáveis. Isso contribui para o desenvolvimento saudável e o fortalecimento da confiança nas próprias habilidades da criança. Então, né, a tomada de decisão pode ser feita desde muito pequeno. Eu até uma vez dei um exemplo para uma paciente, né, ao vestir a roupinha na criança, dá mais de uma opção. Você quer pôr essa blusinha ou essa? A criança já ir desenvolvendo, né, e tendo essa capacidade. Então, né, esse incentivo que você traz, né, eu acredito que possibilita essas escolhas, né, essa habilidade de pensamento, o que ela quer. Então, é importante sempre estar em comunicação com a criança, que ela gosta, perguntar o que ela gosta, o que ela prefere, para estimular a criança a pensar. Até na questão da comida também, né, Camila? Os pais podem, para que ela escolha comida saudável, né? Ah, sim, é. Não falar, eu quero Mac e lá todos os batata frita. Quando eu falo de escolher, oferecer comidas saudáveis e a criança ela pode escolher uma daquelas comidas que eles irão ofertar, igual você falou, dar dois de roupa para que a criança escolha um. É uma opção também. E da comida também, é bem lembrado, porque alguns pais têm a queixa, né, de alimentação, mas a criança não nasce sabendo o gosto de batata frita. Então, em algum momento, o pai come muito essas coisas que não são saudáveis, então a criança aprendeu. E é claro que algo mais calórico é mais gostoso que um legume, por exemplo, né? Então a criança vai optar, aí tem muitos pais, você já deve ter ouvido, ai, o fulano não gosta. A criança é pequenininha e o pai já fala que não gosta, né? Não come, não gosta. Além de estimular, né, cognitivamente para a criança ir aprendendo que ela não gosta mesmo, ele oferece outras coisas, né? Oferece outras coisas. E às vezes, Camila, a criança ela nem provou
e ela já fala, Érica, é ruim. Eu Sim, sempre falo lá na hora do almoço. Mas você não provou para você saber que é ruim. Prova, se for ruim, se você não gostar, você não é obrigada a comer. Mas prova. Nós não podemos falar daquilo que a gente ainda não provou. e também é o oferecer as possibilidades, né, para as crianças Possibilidades, isso. provar deles. Não é porque o pai não gosta, a criança não tem que gostar. Sim, aprendendo com os erros e desenvolvendo a resiliência, permitindo que as crianças cometam erros. É fundamental permitir as crianças cometam erros e enfrentem desafios. Isso faz parte do processo de aprendizagem e desenvolvimento da responsabilidade. Ao permitir que as crianças experimentem, cometam erros, estamos proporcionando oportunidades valiosas para aprenderem com suas próprias experiências e desenvolver habilidades de resolução de problemas. Eu penso assim, né, o aprender com os erros está dentro daquela questão da frustração, né? Sim, Também. Algumas vezes as crianças erram, então tem que ter as habilidades para pedir desculpa. Isso é importante, né? Entender que. Porque aí ela vai criando habilidade, tendo ferramentas. Senão, pode também no futuro tornar aquela pessoa que nunca erra, não aceita reclamação, não aceita nada, é ela que está certa, é mais egocêntrica, né? Então, assim, é uma aprendizagem que os pais, os responsáveis precisam entender que as crianças erram sim. Tem muito aquilo também, ai, não foi nada, não foi nada. Às vezes foi sim, sim, às vezes a criança fez alguma coisa, né? E o pai não sim. ensina que tem desculpa, que estava errado. E isso é muito importante para a formação da criança, né? Muito, é. Mais um aqui, aprendendo com os erros. É essencial ajudar as crianças a aprender com os erros que cometem. Isso envolve incentivar a reflexão sobre o que deu errado, identificar as lições aprendidas e pensar em resoluções e alternativas para evitar os mesmos erros no futuro. Ao ensinar a importância de aprender com erros, estamos capacitando as crianças a se tornarem mais conscientes e responsáveis por suas ações. É aquilo que você falou, acabou de falar. Não foi nada, né? Uhum. Sim, que aí eu falo, a criança é como se fosse um adulto pequeno, né? Sim, Então, aí conversando com a criança, de acordo com o jeito que vai entender, não é chamando atenção, brigando, usando tom agressivo, né? Mas é provocando essa reflexão. Você viu o que você fez? Por exemplo, sei lá, alguma coisa com o amiguinho, né? Você rabiscou, acontece isso, rabisca o desenho do colega, né? Isso que você acha? Isso provocar reflexões na criança, para ela ver que não está certo, e que ela eu, se desculpe, que ela erra também, né? eu costumo muito usar a empatia nessa questão da criança, nesse erro da criança bater no outro, né? Eu uso muito a empatia. Eu falo assim, quando a gente bate no outro, dói? Dói. Uhum. Por que você bateu nele? Ah, porque ele fez isso e isso. Eu falo, mas só porque ele fez, dá o direito de você bater? Não. Você gostaria que ele batesse em você? Uhum. Não. Mas a criança é mais fácil dela entender com essa questão da empatia, né? Isso. Aí eu pergunto assim para ele: você gostaria que ele batesse em você? Não. Então se ponha no lugar dele. Você bateu nele, ele está chorando e você está dizendo que bater dói. Dói no outro e não dói em você? Uhum. Então, dessa forma que eu explico, o passo a passo para a criança, eu converso, sabe? Então, Uhum. é uma forma da criança entender o bater dói. E quando a gente se Sim. coloca no lugar do outro, a gente não faz aquilo que fez com o outro. Uhum. E é um É, erro, né? eu me lembro de já ter visto algum professor fazer isso e ensinar o coleguinha a pedir desculpa, e logo eles estão junto brincando de novo, né? Na mesma Tudo. hora. É, Acabou a conversa, acabou o choro, acabou tudo. E eles se é, entendem. sim, Por quê? Porque ele, verdade. ele entendeu. Uhum, E mesmo que a criança ela erre novamente, eu volto com a mesma conversa. Eu não fico cansada de repetir
o ano todo, sabe? Bater na mesma tecla ali, Sim. sobre essa Uhum, questão do bater, do empurrar, de brigar. Eu uhum, sempre uso a empatia com eles nessa questão e eles uhum. aprendem. Às vezes, o ano passado, teve uma mãe que falava assim: ai, professora, o fulano chega em casa e fala assim: você gostaria que fizesse com você? Então, por que você fez? Uhum. É muito bonitinho uma criança de 4 anos falar com um adulto, falava com os pais. E É achava tão verdade. a mãe chegar lá na escola e falar: ai, professor, fulano, ele está Uhum. comentando sobre essa questão, ele não sabe o que é empatia, mas ele está sabendo explicar. Pergunta: você gostaria de fazer o que você fez com o outro? E eu achava bem Uhum. interessante, eu acho interessante essa questão. É. Agora nós vamos para o item bem, nós já falamos, que um tema amarra o outro, compreendendo as consequências de suas escolhas. É importante Uhum. ajudar as crianças a compreenderem as consequências de suas escolhas. Isso envolve dizer abertamente as possíveis consequências positivas e negativas de suas decisões, ajudando-as a desenvolver uma compreensão mais ampla e tomar decisões informadas. Compreender as consequências ajuda as crianças a desenvolverem responsabilidade e a refletir sobre suas ações. Eu acho que a criança é um ser que sempre ela precisa de. Ela sempre precisa de possibilidades para ela entender, né? Como Sim, diz aqui, né? Que a gente até falou em outros pontos que passou, né? Então, para ela compreender as consequências, né? É bem isso, provocar os pensamentos, dar possibilidades para a criança entender como que seria se acontecesse tal coisa, né? As consequências que pode causar. Eu penso que a criança sempre tendo esse assunto aberto, como diz aqui, né? Ela em discutir abertamente, sempre discutir abertamente com a criança, né? Sobre as questões da escola, as responsabilidades em casa, a autonomia, né? Que a gente falou, né? Mas falando na sim, linguagem da criança, né? Inclusive usando dos recursos, dos brinquedos e tudo, né? Que através de um desenho você pode lúdico. ensinar a criança, né? É, eu penso que seja dessa forma, né, Josi? O que que você Sim, é dessa acha? forma, assim, um diálogo aberto, né? Às vezes, eu costumo muito falar assim, Camila, às vezes os responsáveis pela criança fala isso não pode, mas não explica de forma aberta e correta para a criança. Uhum. Você vai ficar de castigo e põe a criança lá, a criança não sabe nem por que ela está sentada, É, não fala o motivo. Como você põe alguém de castigo? Não fala por que você colocou essa criança. Uma que nem existe mais castigo. Você pode deixar a criança tem 2 anos, você vai deixar 2 minutinhos fora do brinquedo. 3 anos, uhum. 3 minutinhos. Não sei se ainda, mas ainda tem responsáveis que deixa, pega a criança. Você fez errado, não era para você fazer assim, não era para fazer assim como. Explica para a criança o que a criança fez de errado. Tem que explicar Porque para a ela não criança o que sabe, né? ela fez de errado. Ela não sabe as consequências, como Não diz aí também, sabe das escolhas. Então não adianta falar alto, gritar, ficar gritar, bravo, né? Porque isso gera a ansiedade, é onde vai gerando os problemas, né, psicológicos. problemas. Isso é muito importante, o diálogo aberto, falar de uma forma clara para que a criança entenda. Uhum. É importante que os responsáveis pensem que eles também foram crianças, né? E eles também não Sim, entendiam. desenvolvendo a resiliência. A resiliência é a capacidade de lidar com desafios, superar obstáculos e se recuperar de situações difíceis. É importante ajudar as crianças a desenvolverem resiliência, permitindo que enfrentem desafios e apoiam seu processo de superação. Isso pode incluir encorajá-la a persistir diante de dificuldades, fornecer apoio emocional e ensinar estratégias de enfrentamento saudáveis. A Alessandra Silveira, ela colocou aqui: antigamente se corrigia com castigo e surra.
isso pode estar afetando a vida adulta dessas crianças hoje, pode ter certeza. Pode ter É. certeza Tem que até um meme na internet, Josi, abrindo um parênteses, mas que faz sentido. Você viu que fala assim, o fulano fala que apanhou a vida toda, né? Quando criança não tem nada. Mas hoje tem depressão, outro é alcoólatra, outro tem síndrome do pânico, né? E não percebe, porque hoje, inclusive, que fala mais de saúde mental, né? saúde Mas mental. com certeza, né? Imagina isso tudo que a gente está falando, que antigamente tinha muito, né? Correção Tinha muito de turma. bater antigamente, Sim. batia sem Então, pena, né? né? Imagina a criança sem a capacidade psíquica de saber o que está acontecendo, apanhando. Como que Apanhando. foi elaborado isso no psiquismo da criança? E aí, hoje, cada um representa de uma forma que cada um foi criada numa cultura, né? Então, assim, quem Sim, apanhou de cinta representa de um jeito. Quem apanhou, e tem crianças que eram espancadas, né? Por aí vai, né? Então, cada pessoa que teve esse trauma, com certeza reflete em outros de uma comportamentos, maneira na decisão, diferente, né? em traumas, né? Então é muito amplo, porque tem pessoas às vezes que já atendi uma paciente que, além de apanhar, era trancada no porta-mala de um carro. Então, claro que ela criou uma fobia de lugar fechado, de sentada, porque às vezes a pessoa nem se recorda disso. Na terapia que ela começa a lembrar, né, o quão significativo quando criança ela ser trancada dentro de um carro, um lugar assim, que é um castigo. Então, né, quantas e desenvolve, né, transtorno bipolar. Eu tenho um paciente bipolar Sim, com uma infância muito traumática. Então, o com vários cérebro não dá conta traumas, né? de dar. Eu falo, é como se fizesse as conexões psíquicas disfuncional, né, de uma forma errada. Então, causa muitos traumas que não tem a possibilidade do entendimento, de criar estrutura psíquica, estrutura mental. É bastante complicada essa questão da saúde mental. Nós que somos da área da psicologia, nós sabemos que a metade mais da população hoje fala muito, Camila, que foi a pandemia que deixou as pessoas mais ansiosos, mais depressivos, porque não saíram de casa. Mas o problema já estava ali. Isso, Ele não desencadeou de uma hora para outra. Todo mundo sabe a que pandemia foi mais um gatilho, né, para um gatilho desencadear que já antecipou algo que já estava ali, é né? isso mesmo. Até falando nisso, eu tenho um paciente que depois da pandemia adquiriu uma fobia social de sair na rua, mas não foi a pandemia, né? Sempre existiu. Sempre existiu isso mesmo. É o que eu penso. Quando as pessoas falam assim, ai, desenvolveu, menina, pegou ansiedade esse mês. Eu falo, gente, a ansiedade, ela não vem em 30 dias, ela já estava lá, quietinha. Só estava esperando algum gatilho ser acionado para que ela. Intensifica, né? Sim, e as pessoas acham, não, acha que apareceu assim, surgiu do nada, não é do nada. Sim, é isso mesmo. E pior que não entende, Camila. Quando a gente vai estar, as pessoas não entendem. Ah, não, Josi, não, estava ótima. Foi do nada, foi do nada. Às vezes Uhum, a gente sabe, só que quando você fala e a pessoa não aceita, você termina ficando calada para não causar descontentamento, né? Porque não adianta você causar um descontentamento para uma pessoa que ela é leiga, ela não sabe, ela vai precisar estudar para saber que uhum, aquilo não foi aquela ansiedade, aquela depressão, ela não apareceu em 30 dias, ela já estava ali, uhum. mas fazer o quê, né? As pessoas É, aprendem. o tempo do outro não é. Na psicologia, isso é difícil, né? Que o tempo do paciente não é o nosso. Então, Sim, cada um tem sua hora, né? De despertar, de aprender. Eu entendo que a gente falou um pouco sobre a importância da criança ter os seus direitos e deveres, né? Tem até o estatuto, né? Da criança e adolescente, sim, né? tem o estatuto Desde da criança. pequenininho, né, de desenvolver, de ser ouvido, de comunicar, de ter sua autonomia, suas responsabilidades, ficar descontente, ficar contente, né, e aprendendo a lidar com as emoções, da importância de tudo isso para uma vida adulta em mais equilíbrio, né? Sim,
coisas vão acontecendo, os traumas novos também existem, né, na vida adulta, mas aí tendo uma boa base na infância, torna-se mais fácil para lidar. Deixa eu fazer a leitura aqui. Nessa aula, falamos de como desenvolver autonomia e responsabilidade nas crianças, capacitar as crianças a tomar decisões, assumir responsabilidades e aprender com os erros são elementos essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento saudáveis. Ao fornecer um ambiente favorável, estabelecer expectativas claras e incentivar a tomada de decisões, podemos ajudar as crianças a se tornarem os autônomos e responsáveis. Lembre-se de que esse processo leva tempo e paciência, mas os benefícios a longo prazo são inestimáveis. É isso que eu também disse, né, Jus, que o desenvolvimento infantil, estou lendo a pergunta aqui, o desenvolvimento infantil, ele ajuda, né, a, na vida adulta, né, a pessoa ter mais habilidade para lidar com os problemas, né, e menos ansiedade, saber viver o aqui e o agora, saber fazer suas escolhas, que quando você sabe fazer suas escolhas, tem sua autonomia, você já diminui bem a ansiedade, né? Você tem sua Sim, sim, segurança de si, por aí vai. isso mesmo. Às vezes, é, como eu estou com esse projeto agora de postar conteúdo no Instagram só para relacionado a crianças e para mães crianças, nós falamos aqui sobre autonomia e responsabilidade. Porém, Uhum. é, o que eu prego nos meus conteúdos é que a mãe não seja uma mãe boa, e sim a mãe que a criança precisa. A mãe não precisa ser permissiva para que ela seja uma mãe boa. Porque hoje a simbologia da sociedade é a mãe maravilhosa. E às vezes essa, essa simbologia ela está inclinando um pouco para a mãe permissiva, que deixa a criança fazer o que quer. Por que eu resolvi falar sobre relacionamento, mãe, filho, crianças sem limites? Por quê? Porque na escola eu vejo muito isso. Nós estamos recebendo crianças de todas as idades. Eu trabalho numa escola de criança de 0 a 6 anos, onde as crianças estão chegando sem limite nenhum. Mãe permissiva, que a criança chega em casa, conta a história do jeito dele e a mãe Uhum. não vai saber como ocorreu aquilo. Já manda uma carta, não um bilhete, uma carta, dando toda a liberdade para aquela criança. Então, isso é permissividade. E as crianças Sim. a maioria das crianças estão sem limite, nenhum tipo de limite. Uhum. Que é onde impossibilita lidar com as frustrações, né, Jus? Que a gente estava falando, porque Sim, já que elas não têm limite, elas não aceitam nada, né? não aceita. E às vezes, Camila, as mães falam assim, ai, professora, eu não sei mais o que fazer. Como a mãe não sabe o que fazer com uma criança de 4, 5 anos? É uma criança. Uhum. É uma criança. Então tem que saber, os pais têm que saber sim o que fazer com uma criança. O que fazer é conversar desde cedo, não é só quando estiver adolescente. Quando criança tem todas as fases. Chegar na adolescência, ele já é para estar pronto, tipo A uma bola. adolescência é outra etapa, né? Sim, Da infância é a base de tudo, né? Adolescência. Miss Lane, ela colocou aqui, se eu poderia estar fazendo uma live sobre adolescente. Eu posso sim. Aqui no YouTube, sim, eu posso fazer, mas no Instagram eu vou fazer live só para direcionada à infância. Hoje eu estou fazendo aqui no YouTube, porque eu estou fazendo, são 4 aulas que começou na segunda, terça, quarta e quinta. E amanhã eu termino as aulas do Tem YouTube. uma live que você fez. Eu participei, até que a gente falou do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu, você e uma outra professora. Eu não me lembro qual é, mas se a Mislaine acessar o seu canal, tem. Já tem uma live. Tem bastante lives lá, bastante Sim. conteúdo.
Mas eu posso fazer agora no mês de julho, no mês lá depois do dia 15. Foi muito bom. Eu gosto muito de falar sobre a infância, mas Isso muito mesmo. obrigada a todos. Obrigada, Camila, sempre, né, participando aqui do canal, já é parceira aqui. E muito obrigada a todos. E a gente encerra aqui. Obrigada a todos também, né, que me acompanharam. E obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada, Camila. Tchau, tchau.